Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 20 de junho de 2023. Eu quero conversar com vocês nesse vídeo a respeito do Lago de Fogo e da decisão justa do Senhor de criar o Lago de Fogo e da nossa obrigação como servos do Senhor de falar que sim, tem pessoas que vão para lá no final. E não, fazendo isso nós não estamos julgando, fazendo isso nós estamos afirmando a palavra de Deus. Eu quero começar lendo a Bíblia aqui, meus irmãos. A versão que eu leio é a King James de 1611, ou Almeida Corrigida e Fiel, às vezes eu pego referências dela também. Eu quero começar lendo a palavra de... Não vou colocar todos os versículos embaixo na tela, irmãos, porque eu tô tendo uma dificuldade com o programa que eu uso, as letras estão ficando para fora da tela, então eu vou ler todas as referências bíblicas, eu vou colocar na descrição do vídeo, se você tiver interesse depois, dá uma olhada lá, porque eu não vou mais fazer aquela edição que eu fazia antes, tá bom? Vou transmitir a mensagem aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler o versículo 27 em diante. Porquanto, qualquer que comer, Qualquer, você tá ouvindo essa palavra aqui, né? Qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Então, irmãos, aqui está mostrando para nós que quem come e bebe indignamente do corpo do Senhor, que não discerne o corpo do Senhor, está comendo e bebendo condenação para si mesmo. Então, a pessoa que não discerne, ela não está inocente. Ou você ouviu isso aqui, não ouviu, né? Quem come e bebe sem discernir, quem come e bebe indignamente, está comendo e bebendo condenação. Olha o que a palavra fala aqui. Está comendo e bebendo condenação para si. E aí, e isso tudo aqui, meus irmãos, você que chegou agora no canal, você que não sabe do que eu estou falando, veja os vídeos que estão aqui, tá bom? Veja os vídeos que estão aqui, veja o canal do Rumble, que tem vídeos proibidos aqui. Esse canal não é a primeira vez que ele existe. Vai para 17 anos que eu estou fazendo coisas aqui no YouTube, tá? Vocês que estão me escrevendo achando que tá desde agora, começou agora o negócio. Não, há 17 anos atrás começou o negócio. E o Senhor foi trabalhando para hoje ele conseguir isso aqui de mim. Antes ele não conseguiria, hoje ele consegue. Que eu venha, sente aqui e fale a palavra. Então foi um trabalhar do Senhor. Eu agradeço a todos vocês que estão me mandando e-mails aí, tentando me ensinar sobre o amor, tentando me ensinar sobre os frutos do Espírito. Isso aqui que eu tô fazendo é o amor, tá bom? Isso aqui são os frutos do Espírito. Isso daí, meus irmãos, tanta coisa que eu quero conversar com vocês, eu quero ler aqui, 2 Tessalonicenses. E esse vídeo aqui, meus irmãos, essa mensagem, ela não é para todo mundo, ela é para algumas pessoas. Primeiro lugar, ela é para vocês, meus irmãos, que se sentem intimidados por pessoas que, quando vocês falam a palavra de Deus, a pessoa fala que você está julgando, que você está sendo juiz, que você está sendo prepotente, que você não está tendo os frutos do Espírito, que você não está amando as pessoas como deveria, que é só Deus que julga, todo esse blá blá blá. Isso é conversa de espíritos sedutores, meus irmãos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês nesse vídeo. Papo furado de espíritos sedutores. E esse vídeo aqui é para que eles fujam por 7 caminhos, envergonhados e confundidos em nome de Jesus. Esse vídeo aqui é porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E onde quer que esse vídeo seja veiculado, obras do diabo sejam destruídas. Em nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui, meus irmãos, hoje reafirmar a palavra de Deus, e você que está sendo intimidado,
por pessoas que se dizem servas do Senhor, distorcem a palavra, não discernem o corpo de Cristo. Porque o que é esse negócio, meus irmãos, de discernir o corpo de Cristo? Jesus não falou que o corpo dele era o templo? E nós não somos o corpo do Senhor? A pessoa vai lá, arrebenta com o templo, arrebenta o corpo, e tem gente que ainda quer falar que não. Ela não está bebendo condenação para si mesma. A Bíblia diz que quem não discerne o corpo está fazendo isso consigo, condenando a si mesmo. E tem gente que quer falar que não. É gente que vai contra a palavra. E nós estamos aqui para ir contra essa maré toda aí, né? Essas modas aí do inferno. Disfarçadas, é claro, de um amor assim, meu Deus do céu, meus irmãos. Os e-mails que eu recebo são assim, nossa, a Rosane tem que se converter de volta, porque você tá com a Bíblia errada, Rosane. Eu tô com a Bíblia errada. Os profetas aqui, meus irmãos, da palavra de Deus, eles foram mortos. Pega os que você vê hoje pregando por aí no YouTube, pensa assim, será que esse aí seria morto? Não, tem gente que tenta comprar para assistir o que eles falam ali, sei lá, ingresso e pagar, não sei como é que é o acesso, que esse povo tem uns que cobram, né? Falta lugar até pro povo dar risada desse povo aí que vai pregar. Essa palavra aí que você quer, esse povo aí, esses homens e mulheres aí, meus irmãos, ninguém ia matar eles não, tá? Pega os profetas da Bíblia de exemplo para ver o que eles falavam. Vai ler Ezequiel, vai ler Isaías. Vocês que ficam falando que tem que ter misericórdia. Não, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Você está misturando a misericórdia com os espíritos sedutores estão te apresentando? Então esse vídeo é para você, em primeiro lugar. Para você que está se sentindo, de alguma maneira, intimidado por pessoas que distorcem a Bíblia. E para vocês que distorcem a Bíblia, eu estou aqui para reafirmar a palavra de Deus verdadeira e declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Porque, glória a Deus, meus irmãos, o Senhor, ao longo dos milênios, aí, ele foi trabalhando por um povo, para ter um povo agora, nessa época de fim dos tempos, ele foi trabalhando para ter um povo bem chato. Meus irmãos, bem chato. E ele mostrou coisas para esse povo aí, o exército de Joel. Esse povo não vai retroceder. E esse povo aí representa a igreja de Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Então vocês, meus irmãos aí, que estão sendo intimidados, você se levanta, meu irmão, fica com a palavra, e não tenha medo de ficar com a palavra. O diabo quer te roubar o seu direito. A palavra ela é afiada dos dois lados, e ela é mesmo, meus irmãos. Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por quê? Por que Jesus falou isso? Eu quero ter paz com todo mundo. Olha o jeito que você está falando. Você está trazendo divisão aqui em casa. Sim, Jesus faria isso. Se Jesus está na sua vida, eu já vou entrar nos versículos aqui, meus irmãos, você vai ser odiado. Odiado. As pessoas vão odiar que você fale a palavra. Por quê? Porque o inferno está abundando, porque nós estamos no fim dos tempos. Por isso. Quero ler aqui 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou começar. O capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6, meus irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Visto que é algo justo diante de Deus, recompensar tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo. Olha essa parte aqui, ó. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem os mandamentos e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá, você que quer justificar quem não conhece a Deus, o Senhor vai tomar vingança deles, ó, vingança dos que não conhecem a Deus. O Senhor não vai passar a mão na cabeça deles, não. Fulaninho não conhece a Deus, coitadinho, coitadinha. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus.
E meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus disse que vai chegar um tempo que aquele que nos matar vai pensar que está prestando culto a Deus. Tamanha mistura que foi feita na cabeça desse povo, tamanha diluição da palavra de Deus, a palavra de Deus aqui por nós, pela igreja, ela vai ser falada na íntegra. Na íntegra. Quem dilui a palavra está negando Jesus Cristo. Vamos lá. Ler a palavra de Deus. E, irmãos, eu estava vendo ontem, para eu chegar aqui, irmãos, é tanta coisa que eu queria falar com vocês, assim, mas o vídeo vai ficar aqui com 2, 3 horas, né, de duração, se eu for falar. Vamos lá. Primeiro eu preciso falar com vocês, meus irmãos. Uma irmã me mandou um vídeo de uma moça aí que posa de viajada, de intelectual, não sei o que. Ela ainda fez assim, estralou o dedinho dela, falando que faltava muito tempo, nossa, para Jesus voltar. Que assim, o tempo do fim dos tempos, falta muito tempo. E eu quero ler aqui, eu preciso ler aqui o que Jesus falou, que vai contra o que essa moça aí tá falando, e vários outros estão falando. Vamos ficar com a palavra, né? Aqui é Jesus que tá falando, né? Eis que... Eu tô lendo Apocalipse 22, 12. Eis que eu venho rapidamente, sem demora, breve, cedo venho, depende da tradução que você tem aí. Eis que venho sem demora, rapidamente. A minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O Senhor me falou, meus irmãos, que quem falar contra isso aqui, quem falar que Jesus vai demorar, quem falar que Jesus está demorando, quem falar que está atrasado, quem falar que falta muito tempo, está indo contra o que ele falou. Porque ele falou que cedo venho. Se ele falou que cedo venho, você dobra a tua língua para falar que ele vai demorar. Nem você e nem eu temos direito de falar que Jesus vai demorar, que falta muito tempo porque venha sem demora. Venha sem demora, venha sem demora. E se ele é o alfa e o ômega, você não negue a palavra de Deus. Se você falar contra isso aqui, você está negando. Você está indo diretamente contra o que o alfa e o ômega falou. Porque se ele disse, eis que breve venho, cedo venho, venho rapidamente, venho sem demora. Quem é você para falar que ele vai demorar? Quem é você? Então, olha o nível, meus irmãos, da distorção demoníaca, de espíritos sedutores, dos dias que nós estamos vivendo. Olha o nível, fica com a palavra, você não perde a tua fé. Por que Jesus disse, se a porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque o negócio está caótico, né? Desse jeito que a gente está vendo aqui. Desse jeito. A pessoa fala, não, Jesus vai demorar. Nossa, falta um tempão para ele vir, vai viver tua vida. E vai lá, 300 mil pessoas vão lá e curtem, gostam e acham ótimo. Eu acho ótimo isso aqui, ó. Isso aqui que Jesus falou. Venha em breve, sem demora, rapidamente, cedo venha. Então nós ficamos com isso aqui. Se ele falou que ele vem rapidamente, ele vem rapidamente. Quem falar que ele vai demorar, está indo contra a Bíblia. Contra a Bíblia, nós rejeitamos isso em nome de Jesus e que o inferno fuja. Que as obras do inferno sejam destruídas. As portas do inferno não vão prevalecer. Porque o Senhor já deixou para nós a palavra, a bússola. A palavra de Deus é a nossa bússola. Não é o que esse povo viajado aí, esses intelectuais, esses pastores, esses missionários falam, não. É o que a palavra de Deus fala. É com ela que nós ficamos. Todo mundo tenta distorcer. E tem uma coisa, meus irmãos, que é o lago de fogo, né? O lago de fogo, tem gente aí que odeia, queria que não existisse, né? Mas existe, sabe por quê? Porque Deus é justo. E é a respeito do lago de fogo que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Quero começar, meus irmãos, agora eu vou ler aqui os versículos que eu anotei, tá? Quero começar lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, dos versículos 20 e 21. Aqui é Jesus falando, ele está dando aquela parábola, explicando aquela parábola do semeador. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo.
Pois quando vem a tribulação e perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Quando você fala a palavra, e eu vou falar por experiência pessoal, vem tribulação e perseguição para você, porque as pessoas odeiam. Irmãos, e eu tô falando das pessoas também, não é só demônio que odeia, não. Tem pessoas que odeiam. Tem pessoas que têm comichão nos ouvidos, coceira. Elas gostam daqueles mestres que elas ficaram ouvindo por muitos anos aí, que pregam outro evangelho, um troço diluído, que fazem showzinho de comédia da palavra de Deus. Todo mundo dá risada, todo mundo tem que dar risada. Ou aqueles engravatados intelectuais. Quando vem a perseguição e a tribulação por causa da palavra. Então, se você pregar a palavra, é isso aqui que você vai ter. Você que está se sentindo intimidado. Você que as pessoas dizem, ai, você não está amando, hein? Nossa, você está precisando dos frutos do Espírito. Ou não falam assim, nós só te mandamos os versículos bíblicos para te ensinar a ter amor na sua vida. Essas pessoas, meus irmãos, você passa, deixa quieto essas pessoas, meus irmãos, porque você vai ser perseguido, vai ser atribulado por causa da palavra, porque a palavra é verdadeira, as pessoas não gostam. Elas querem pensar, igual um buffet. Ai, aquilo ali eu não vou querer pegar, né? Aquele versículo ali não, né? Ai, eu adulterei, mas é que Davi também adulterou, né? Nossa, aquele homem casado ali tá tão bonitão me olhando, né? Tem a estatura da minha unção. Ai, acho que eu vou ficar com ele, assim, não importa que ele é casado. Ah, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Nem os mentirosos, né? Não, mas é que Deus vai entender, né? Deus vai entender, eu cansei, né? Irmãos, nós fomos sendo permissivos com a palavra, fomos diluindo, e eu tô falando aqui porque tem muitos que fizeram isso aí, né? Não tô falando aqui, a igreja verdadeira não faz isso. A igreja verdadeira diz não para essa diluição. E é isso que eu tô fazendo aqui agora, em nome de Jesus Cristo, dizendo não para essa diluição, porque é por causa dessa diluição, desse abrandamento, ai, não vamos falar sobre esse assunto. Nossa, você não tem medo que a pessoa faça uma besteira, sendo que a Bíblia já disse que eles fariam besteira? Você não tem medo? Não, você tem que ficar quieta, hein? Para de falar essas coisas. Não. Abra a tua boca e eu te encherei. Meus irmãos. Então, aqui João, capítulo... Não, deixa eu ler esse aqui. João capítulo 8, versículo 43 e 44. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus falando aqui. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Tem pessoas que não podem ouvir, meus irmãos. Vós sois do vosso pai, o diabo. Tem pessoas que são filhos do diabo. Eles vão odiar ouvir a palavra de Deus. Eles vão... Aquele papo furado do inferno que o diabo pegou lá a boca de Pedro e falou, não, Senhor, Deus te livre de sofrer. Que foi que Jesus falou, arreda Satanás. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Para todo esse discurso de você tem que amar as pessoas e não falar a palavra. Claro, né, que esse amor proposto pelos demônios, pelos espíritos sedutores, que essas pessoas estão dando ouvido, é claro que esse amor, ele está intimamente relacionado a não abrir a tua boca e não falar a Bíblia. Não pode. Não pode. Se você falar a Bíblia, isso é discurso de ódio, sabia? Sabe que é discurso de ódio, né? Sabe que você está precisando amar as pessoas. Sabia que é só Deus que julga? Sim, a Bíblia está ali para bonito, né? Não podemos ler, não podemos usar. Eu vim aqui declarar hoje que nós podemos ler, podemos usar e nós vamos continuar fazendo isso porque nós somos a igreja, nós somos embaixadores e embaixadoras de Jesus Cristo. Nós estamos aqui na terra com poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada nos causará dano algum. Nós não vamos abrir pet shop de serpente, escorpião, ficar, ai não, nossa, não pode, essa serpente aqui, você não vai pisar nela, né? Você tem que amar. Ah, esse escorpião aqui, vamos levar para o pet shop para ter um dia de pet shop. Jesus falou que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e a igreja faz isso, a igreja verdadeira. Nossas falcatruas que tem por aí, essas falsidades diluídas,
Igreja que perdeu o sal. Povo que perdeu o sal. Povo sem sabor, que não salga, que não presta para nada a não ser pisado pelos homens. Sal sem sabor. A igreja vai falar a palavra e o inferno é claro que não vai gostar. E é claro que nós estamos preparados para perseguição por causa da palavra. Porque quando nós falamos ela, então você, meu irmão, não se intimide. Fale a palavra. Você não tem só direito de falar a palavra, você tem dever. A tua obrigação é manejar a espada do Espírito, do jeito que ela é ali, meus irmãos. E é óbvio, aqui já deixou claro, Jesus já deixou claro, que é óbvio que não vão gostar, porque o inferno odeia. O inferno está abundante aí, meus irmãos. A palavra nos fala a respeito do discernimento de espíritos. Tem pessoas que não têm discernimento de espíritos. Tem pessoas que não têm discernimento, não ouvem o Senhor e querem que você cale a tua boca. Você que ouve o Senhor, cala a boca, fica quieto. Ah, se você vem falar isso aí de novo, fica quieto, porque você não fica quieto. Nossa, ui. Abra a tua boca, meus irmãos. Abra a tua boca, não se intimide. Você tem autoridade, o Senhor te deu autoridade. E o lago de fogo existe e vai muita gente para lá no final. Muita gente. E tem gente que fala assim, né? Não. Ai, se for assim, ninguém vai se salvar. Ué. Muitos tentariam entrar pela porta estreita e não conseguiriam, não é? Poucos entram pela porta estreita. Poucos, Jesus já falou. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu profetizava, expulsava demônios, fazia muitas maravilhas no teu nome. Ele não falou assim, a poucos me dirão naquele dia. Não, muitos. Quer dizer, o que é que tem muita gente enganada? Muita gente aí, meus irmãos, não discerniu o corpo do Senhor. Foi lá e profanou o corpo e acha que tá tudo certo. Não sabe, pessoas que não sabem nem o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que tratam tudo como pecado. Não, tem coisas que não tem perdão. A blasfêmia do Espírito Santo é uma... Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa não se deu nem ao trabalho de ir lá estudar o que é blasfêmia, o que é pecado. E é claro que essa pessoa vai querer te ensinar, né? Vai querer te educar. Te educar. Seja ousado no Senhor, meu irmão, minha irmã. Abra a tua boca e fala o que Deus manda você falar. Porque quem deu sangue no Calvário por você foi Jesus Cristo. Não foi nenhuma dessas pessoas aí que se profanaram, que não estavam nem aí para o Senhor. Nisso, uma coisa, meus irmãos, que o Senhor me falou. Todas essas pessoas, presta atenção aqui, você que está defendendo o ser humano. Deus está mostrando para você quem eram os teus ídolos. Quem eram os teus ídolos? Ai, nossa, fulaninho de tal. Não. Mas aquele era tão espiritual, né? Como que foi receber a profanação? Como que recebeu a marca da besta? Não pode, não é a marca da besta, porque Deus está mostrando para você quem eram os teus ídolos. Ou quem continua sendo, né? Quem são as pessoas que você defende? Que o lago de fogo vale para todo mundo, menos para essas pessoas aí, porque é teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, tua avó, teu vizinho. Não, aquela irmãzinha lá era tão espiritual. Nossa, ela me ligava, Deus falava comigo através da vida dela. Não pode ser a marca da... Não, é só a marca vai se construindo e depois, meus irmãos, é cada aberração que o povo inventa aí fora da palavra de Deus, espíritos sedutores. Isso aí foi algo que o Senhor me mostrou, meus irmãos. Um homem, que eu não vou citar o nome aí, Deus me mostrou ele pregando a palavra, ele todo ali engravatado, como ele gosta de aparecer. E atrás dele tinha um outro homem, meus irmãos, um ser lindo. O cabelo desse ser, ele era inteiro de ouro, fios de verdade, só que de ouro, brilhava e o olho dele era como se fosse uma pedra com um brilho estranho. E esse ser que estava atrás dele também estava engravatado. E, meus irmãos, ali na linha, literalmente padrão. E esse ser se mexia e o homem se mexia conforme esse ser. E eu falei para o Senhor, o que é isso? E o Senhor falou, é um espírito sedutor. Esse homem prega, ele não me serve, ele prega baseado em espíritos sedutores. E eu vou falar uma coisa para vocês, provavelmente todos vocês conhecem essa pessoa, tá?
E muitos de vocês gostam dele. Gostam do que ele prega, respeitam, tem até medo. Que ele prega assim, né? Meu Deus. E o Senhor falou que tem vários, meus irmãos, vários desses homens e mulheres atuando na mesma história, nesse mesmo jeito que esse homem. Sendo marionetes, fantoches de espíritos sedutores. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 1:1. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. A palavra foi feito carne e habitou entre nós. João 1:14. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vós sois a luz do mundo. Se você é a luz do mundo e se lâmpada é a palavra e você não fala a palavra e a palavra é Jesus Cristo feito em carne, isso aqui, a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Cada vez, meus irmãos, que você se nega a falar a palavra, você está negando a Cristo. Isso foi o que o Senhor me falou ontem. E, irmãos, tem os e-mails que eu recebo, tem os comentários embaixo dos vídeos que eu recebo. Tem as indiretas e as diretas que as pessoas dão. E o Senhor me falou que tem, claro, tem as pessoas ali que estão irritadas profundamente com isso, mas a maioria ali, espíritos sedutores. A maioria ali, o Senhor me disse o seguinte, presta bem atenção nisso aqui, foi por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui. O Senhor quer que eu fale o seguinte, esse aqui é o âmago dessa mensagem aqui que eu trago para você hoje, meus irmãos. O Senhor me disse para te falar o seguinte, você que fala que ama o Senhor, que serve o Senhor, eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8 e 9. O que o Senhor me disse, meus irmãos, é que todas essas pessoas que se recusam a ler, falar a palavra de Deus e falar que isso aqui é a verdade, elas estão negando Jesus Cristo publicamente porque Ele é a palavra. Essas pessoas estão negando e elas serão negadas. Olha o cuidado que você tem que ter, você que está se sentindo intimidado, que está com medo. Ai, porque vão falar que eu estou julgando os irmãos? Vão falar que eu não sou juiz, que eu não... Não, você não é nada disso, realmente. Quando você lê a palavra, e eu vou ler ela agora aqui, para que o inferno seja envergonhado, em nome de Jesus, eu vou ler a palavra. Eu vou ler a palavra de Deus diante dos homens, eu declaro que eu creio nisso aqui. Ao ler isso daqui, eu não sou juíza, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou um ser humano superior. Eu não sou um ser humano sem pecado. Eu não sou um ser humano perfeito, eu não sou o que mais que você quiser pensar aí. Não sou. Se quiser pensar que eu não tenho os frutos do Espírito, você fica à vontade, tá bom? Eu não sei que espíritos você anda ouvindo aí. Apocalipse 14, 9. 9 em diante. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. Tem gente que gosta de parar aqui, né? Vamos continuar. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome.
Quem quer que receba inclui todo mundo que você não... Ai, não, mas é só quem adorar a besta, a sua imagem. E quem quer que receba. Vai negar Jesus porque ele é a palavra. Isso aqui está na palavra. Eu estou lendo a palavra de Deus aqui. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então você, meu irmão, não se intimide. Aí você está julgando se você falar isso e daí... Não, você não pode falar. Você não é Deus. Opa! Não somos Deus. A palavra está aqui. Nós vamos declarar perante os homens a palavra, Jesus Cristo, nós não estamos negando a Ele. Você está negando quando você não quer confiar nisso aqui, ó. Quando você quer diluir isso aqui, fazer isso aqui perder o sal. Quando você quer tornar o negócio, abrandar o negócio, deixar bonitinho. Quando você quer plateia rindo do teu discurso, que você chama de pregação. Quando você quer oba-oba para lá e para cá. Aqui está a paciência dos santos. Por quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que quem recebeu a marca não teve isso aqui. Certo? Por isso que está aqui. A Bíblia não dá ponto sem nó. Jesus não dá ponto sem nó. Jesus está falando aqui, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. Por quê? Porque quem recebeu a marca não fez isso aqui. Não teve paciência dos santos. E não guardou os mandamentos e a fé de Jesus. Paciência dos santos é upomoné, a palavra original. Já falei a respeito disso em outros vídeos. É o quê? É participar dos sofrimentos de Cristo. A pessoa não participou. E isso inclui quem adora a besta e sua imagem, qualquer um que receber. Qualquer um inclui essa pessoa que você provavelmente está tentando isentar. Vocês que tentam isentar pessoas. Pessoas que não discernem o corpo de Cristo, que vão lá, não estão nem aí com o que está acontecendo, ainda aprovam o negócio, elogiam a marca da besta. Você quer negar Cristo? Porque se você não lê isso aqui, não concordar com aquilo ali, meus irmãos, se você não concorda, você está negando Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Lucas 10, 19. O que quer dizer isso aqui, meus irmãos? Quer dizer que é para você... Não. Ai, vamos desviar dessa serpente aqui. Ela tá tão bonitinha. Nossa, ela tem umas cores tão bonitinhas. Eu não vou pisar nessa serpente. Não. Vamos agrupar elas todas bonitinhas ali num canilzinho de serpente. Vamos colocar ali uma caminha para os escorpiões. Jesus falou para nós pisarmos. Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E todo o poder do inimigo. E tem gente que não quer pisar. Ai, não. Vamos fazer assim, fazer de conta que a gente não tá vendo. É a tua eternidade, meu irmão. É a tua eternidade, minha irmã. Você quer viver essa diluição? Então você, meu irmão, minha irmã, que estão falando para você que isso daí é muito... E entenda, meu irmão, que nós estamos vivendo no fim dos tempos. O diabo está desesperado, que ele tem pouco tempo. Desesperado. Caiu na rede é peixe. O diabo não vai dar desconto. O que ele puder levar para o lago de fogo junto com ele, ele vai levar. Ele vai levar. Você fica com a palavra. Porque se você ficar com ela, você vai ter perseguição por causa da palavra. Eu quero ler outro versículo aqui. Quero ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Acabei de ler isso aqui, né? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, você que não quer ler, você que não quer falar que isso aqui é a verdade, que qualquer um que receber o sinal da besta vai para o lago de fogo no final. Você não quer falar isso daí?
Por tuas palavras você será julgado, por tuas palavras justificado e condenado. É você que escolhe. Você quer falar palavras ociosas? Você não quer falar palavras de Deus? Você não quer, você não gosta, você acha que está sendo juiz? Meus irmãos, uma das coisas que o inferno mais odeia é que você use a espada do Espírito, que você use a autoridade que Jesus te deu. Porque você faz parte do corpo. Você tem direito e dever, obrigação de usar o que Deus te deu. A palavra de Deus é tua arma de guerra. As armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Como é que você destrói fortalezas? Usando, abrindo a tua boca e falando, porque do fruto dos nossos lábios nós comeremos. Então você declara a palavra de Deus, você não fica falando palavras ociosas. Você não fica falando assim, ai, vai que Deus muda de ideia lá no futuro, isso daí deixa com ele, meu irmão. Esse povo, meu irmão, você cai num poço tão profundo do inferno quando você entra nessa. Porque não nos compete isso aí, não é da nossa conta. Ai, será que Deus vai perdoar aquele ali, aquela lá, aquele não... Aí a gente acha tantas histórias de justiça, que a gente quer tentar ver se Deus vai ser justo ou não. Tá, você tá querendo supor então que pode existir alguma sombra de injustiça no justo juiz. Eu já fiz um vídeo sobre isso, auditando o justo juiz, meus irmãos. Eu trabalhei na aviação, eu tive um treinamento que, honestamente falando, uma porcariazinha, meus irmãos, de um treinamento, e eu já me ofendia quando um passageiro achava que sabia mais do que eu, que tive o treinamento. Imagina Deus, que é o Rei da Glória, quem somos nós, meus irmãos? Para tentar supor na nossa imaginação que Deus vai ser injusto com alguém. Não, mas é que a fulaninha de tal lá, ai, nossa, ela mora dentro do templo de pedras, que o ser humano está chamando de igreja, ela mora dentro do lugar, faz 30 e poucos anos, 40 e poucos, tem gente que me escreve defendendo a avó, né, o vô, que mora dentro do prédio lá que chamam de igreja. Só o coração só Deus que conhece, meus irmãos. Deus está mostrando para você quem são os seus ídolos. Há tempo de você se arrepender ainda, você que fica idolatrando o ser humano, tentando limpar a barra de quem Deus não vai limpar a barra. Limpar a barra de quem se profanou, quem não se importa com Cristo. Escolha quem que você vai querer amar aí, porque não tem, Jesus não divide não. Jesus não divide. Ou você vai amar a um e odiar a outro. Não tem essa. Não, eu amo Jesus, mas é que eu também amo a minha mãe, meu pai, o meu avô, minha avó, meu filho, a minha filha, e meu neto, a minha neta, e eles estão com a marca da besta, mas é que... Ai, mas é que eu não tenho certeza se é a marca da besta. Então, se aplique a um relacionamento com Cristo para orar e obter uma resposta. Não, eu não vou falar nem que é e nem que não é. Esse muro não existe. Só existe na sua cabeça. Quando você fala isso, você já tomou uma decisão. Enquanto isso, tem gente aí que poderia estar sendo administrada uma palavra para a pessoa de advertência para ela não receber a maldição do inferno. E você fica quieto porque eu não vou falar que é nem que não é. Essa neutralidade, isso é sal sem sabor. Você é um sal que perdeu o sabor se você tem essa postura. Deus precisa de guerreiros valentes, não precisa de covardes. Já falei sobre isso em outros vídeos. Não seja como o Apan, do resgate do soldado Ryan, um covarde que estava com toda a munição. Ficou ali escutando o colega morrer, ser morto por do exército inimigo e não fez nada com toda a munição no pescoço. Ah, eu não vou falar que é, nem que não é. Essa postura não existe. Quem comigo não ajunta, espalha, Jesus. Ai, quem comigo não ajunta, tá olhando, tá assistindo, né? Tá na arquibancada, vendo a guerra e comendo pipoca, como eu sempre falo. Não existe essa postura com Cristo. Então, meus irmãos, quando você se deixa intimidar, presta atenção isso aqui, meus irmãos. Não perca a tua eternidade. Não perca a tua eternidade. Porque quando você não fala a palavra de Deus, você está negando Jesus Cristo. Porque Ele é a palavra. Se você não quer falar isso aqui na íntegra, você está com medo de uma perseguição que já foi dita que vai vir. E vai vir por causa da palavra. Quando você fala ela, você é odiado.
Quando você fala a elas, as pessoas vêm querer te ensinar a amar o próximo, a não julgar, blá, blá, blá. Elas odeiam quando você fala a palavra. Perseguição por causa da palavra. Profetas foram mortos por causa da palavra. Hoje em dia tá esse oba-oba do inferno. Tá, abre a tua boca, fala a palavra. Porque se você não falar, você está negando a palavra. A palavra é Jesus Cristo. Se você negar ele agora, aqui, meus irmãos, se você não quiser falar a palavra, que é Jesus, você está negando ele. E ele vai te negar depois. Isso é seríssimo. Não seja negado por Cristo depois. Fale a palavra agora, sofra perseguição por causa da palavra agora, seja entregado à morte por causa da palavra agora, como os outros profetas verdadeiros foram, porque falaram a palavra. Fique com Cristo. Poucos são os que vão estar ali do seu lado realmente. Por quê? Porque poucos escolhem a porta estreita e se esforçam para entrar por ela. Senhor, poucos são os que se salvam, eles perceberam, né? Que não era a casa da mãe Joana, que não era o clube do Oba-Oba, que não era aquelas pregações que parece show de comédia que todo mundo ri. Perceberam que não era daquele jeito? Jesus falou assim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Eu não consigo imaginar, meus irmãos, ninguém dando gargalhada com Jesus pregando. Não consigo. Não consigo. A seriedade da eternidade. Não cabe gargalhada, piadinha, meus irmãos. Não cabe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.